Olá, meu querido estudante, minha querida estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Rony Coser, da disciplina de Ensino Religioso, e que tal realizarmos aqui um bate-papo muito legal sobre os fatores que justificam o ensino religioso, isto é, fatores que oferecem a razão dele ser uma disciplina ensinada na rede pública de educação. Que tal nesta aula fazermos algo diferente? Vamos lá? Bom, mas antes de prosseguir, é claro, eu preciso pedir que você registre a sua importantíssima presença por meio desse QR Code que aparece aí em sua tela, ok? Eu preciso também passar algumas informações para os meus colegas, professores e professoras que me assistem, ok? Bom, esta aula foi preparada para os estudantes da EJA, a Educação de Jovens e Adultos, e ela tem como objetivo de aprendizagem o seguinte: perceber que as representações do transcendente de cada tradição religiosa se constituem no valor supremo de uma cultura. O nosso eixo temático é meio ambiente e sustentabilidade. Bom, dito isto, vamos à nossa aula. E eu quero já de partida chamar a sua atenção para o título da nossa aula e para alguns objetos que estão aqui em minha mesa e também para algumas imagens que eu irei lhe mostrar na tela mais adiante, tudo bem? Bom, o título da nossa aula é o seguinte: Razões para estudar ensino religioso. O nosso eixo temático é meio ambiente e sustentabilidade. Eu vou buscar demonstrar para você como esses assuntos eles podem ser correlacionados com muito equilíbrio em nossa disciplina. O ensino religioso ele tem como um de seus conteúdos a reflexão sobre a ética, e a ética é essencial a diversas questões sociais, como inclusive a responsabilidade ambiental, a cidadania e o compromisso com os direitos humanos, que são aí alguns exemplos de assuntos que estão interligados. Bom, e digo mais, são assuntos conectados e que podem ser articulados para desembocar num conceito geral como cidadania. Observe a tela aqui e veja que nós iniciamos a nossa linha com o ensino religioso, que é o conceito inicial, o conceito central, e ele reflete sobre conceitos como sustentabilidade, ética, meio ambiente. E sem esses outros conceitos, não podemos de fato falar e praticar cidadania. Bom, de partida, é importante eu destacar que, infelizmente, a nossa disciplina, o ensino religioso, ainda convive com alguns preconceitos que são muito equivocados a seu respeito, né? Bom, no geral, os preconceitos são sempre um equívoco. Bom, por exemplo, exemplo de preconceito contra o ensino religioso: confundir ensino religioso com proselitismo religioso ou com alguma forma de evangelização. Caso você não esteja familiarizado com a palavra proselitismo, eu vou explicar. É o esforço que se faz para deslocar uma pessoa de uma religião para outra. O problema dessa prática é que, por vezes, ela se ancora em arrogância religiosa e se mostra invasiva em relação à pertença religiosa do próximo. Portanto, atenção, gente. Ensino religioso não é isto, ok? Não é proselitismo religioso. O ensino religioso, o que acontece? Ele valoriza, na verdade, a diversidade religiosa e o respeito à laicidade. Como professores de ensino religioso, o nosso comprometimento ético-profissional é de jamais priorizar uma religião em detrimento das outras. A gente aborda a questão do fenômeno religioso, da crença e da prática religiosa em suas diferentes tradições religiosas, correlacionando sempre temas que são relativos, inclusive, a outras disciplinas e, claro, à questão da cidadania. E vale lembrar que essas correlações possíveis são perceptíveis na própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que orienta os nossos conteúdos ou que define os nossos conteúdos. É importante mencionar ainda que a questão do meio ambiente e da sustentabilidade humana é um assunto transversal que deve permear as disciplinas, incluindo-se aí o ensino religioso, ok? As religiões, elas possuem um papel fundamental no sentido de contribuir para este assunto, valorizando a natureza,
ressaltando a responsabilidade ecológica do ser humano, bem como a necessidade de que esse cuidado seja contínuo. Agora, entendendo isto, vem comigo. Por que então estudar o ensino religioso? Eu vou apresentar inicialmente uma razão possível, que é a seguinte, podemos sintetizá-la assim. O ensino religioso estuda os diferentes textos sagrados. Sim, esta é uma razão, porque esses textos são muito importantes para muitas pessoas em diferentes religiões. Eu vou mostrar para você alguns exemplos aí de textos religiosos importantes para algumas tradições religiosas. O primeiro exemplo de texto sagrado que eu quero dar é um exemplo muito conhecido de todos nós, que é a Bíblia Sagrada, o livro sagrado usado no todo ou em parte pelas 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E aqui, inclusive, na mesa eu tenho um exemplar da Bíblia Sagrada, a Bíblia de Jerusalém, uma versão católica da Bíblia que você pode ver, ok? Capa dura, que eu uso inclusive em meus estudos pessoais. É uma ferramenta de estudos fantástica. E no contexto do cristianismo, a gente deve lembrar, né, são muitas as denominações cristãs que têm e recebem a Bíblia como palavra de Deus, isto é, como uma mensagem de Deus à humanidade. Mas, devemos lembrar, há muitos outros textos religiosos, como veremos. No caso da Bíblia, ela é considerada escritura, um texto sagrado, mas a gente pode falar também de textos religiosos que, embora não tenham o mesmo peso, têm certa importância nas diferentes religiões. Vamos lá, a gente vai ver agora um exemplo de outro texto religioso, que embora, como disse, ele não é considerado um texto sagrado propriamente dito, mas é um texto muito importante para determinado segmento religioso. Trata-se do livro O Conflito dos Séculos, da autora Ellen G. White. Você está vendo na tela, ok? Aquele lá, O Grande Conflito. Ali ele está com a capa, é uma edição mais recente, mas eu tenho aqui nas minhas mãos uma edição de 1981, que foi muito vendida, é muito conhecida, dos Adventistas do Sétimo Dia, que leem muito textos da Ellen White, e é uma obra muito importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho também aqui na mesa, e você inclusive já está vendo na tela, um outro livro chamado Heróis da Fé. Esse é um livro clássico, você tem ali a capa que aparece para você, a capa do meio. É um livro clássico, um best-seller inclusive, que é muito lido por evangélicos da Igreja Assembleia de Deus, que por sua vez é uma denominação histórica do movimento pentecostal brasileiro e que reúne aí milhões de seguidores. Esse livro, o Heróis da Fé, ele não é também um livro sagrado em si mesmo para esses cristãos, ok? Assim como não é o livro O Conflito dos Séculos ou O Grande Conflito, né? Mudou de título com o passar do tempo. Mas são textos que alimentam crenças e a fé dessas comunidades de fé, que é algo interessante para a gente considerar. Tem um outro aqui também, mundialmente conhecido entre cristãos, de diferentes matrizes denominacionais. É esse aqui. É um clássico, é um livro lido no mundo inteiro, chamado O Peregrino, de John Bunyan. Ele é um livro que é lido, relido, é lido de novo e relido de novo, mundialmente. E você pode ver, inclusive, ali uma outra, aqui, está pertinho de mim aqui, uma outra versão, numa outra capa. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma edição com uma capa diferente, mas o conteúdo é o mesmo, ok? Esses são alguns exemplos de textos religiosos. Mas eu vou dar outro exemplo importante de um texto, agora um texto sagrado, mas antes eu quero lembrar a você, como sempre, como de praxe, né? Lembrar você de registrar a sua presença por meio do QR Code que vai aparecer em sua tela, beleza? Esse registro é fundamental, a sua presença aqui é muito importante para nós. Muito bem, o outro exemplo de texto sagrado, agora um texto considerado sagrado mesmo, é a Bíblia hebraica. Olha aqui, você já pode ver aqui comigo, este é considerado o texto sagrado do judaísmo, que é, vamos lembrar, uma das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Esse texto acaba sendo incorporado às Bíblias usadas por católicos e protestantes.
Seu texto nessas Bíblias é chamado de Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica aqui, no entanto, o texto vem em língua hebraica, isso mesmo, em língua hebraica, que se escreve da direita para a esquerda, que às vezes até confunde um pouco quem não está familiarizado com a língua hebraica. É algo curioso, não é? E para quem não se lembra, uma religião, eu citei aqui anteriormente, uma religião monoteísta, é aquele tipo de religião que acredita que há somente um Deus, ou apenas uma única divindade que tudo criou e tudo governa. É o caso do cristianismo, a maior religião monoteísta, e também do islamismo, que no caso, é a segunda maior religião monoteísta do mundo. Agora eu vou apresentar a você uma outra razão muito importante para estudar ensino religioso. Esta disciplina não estuda apenas determinadas questões particulares das religiões, mas aborda outros assuntos que têm a ver com a sociedade para além da religião. Pois é, essa é a razão e pode ser sintetizada desta forma. O ensino religioso dialoga com temas interdisciplinares. E são vários esses temas que poderíamos elencar aqui, tal como mencionado na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Só para reforço de conhecimento, os temas interdisciplinares são aqueles que estão presentes em outras disciplinas e que não se restringem a uma única disciplina, ok? Hoje, na educação e em outras áreas de conhecimento, fala-se muito de interdisciplinaridade. Que palavrão, hein? Interdisciplinaridade, gente, é um conceito que aponta justamente para a relação que se pode estabelecer entre disciplinas, objetivando estudar determinado tema ou determinados temas. Temas como tradição escrita, ensinamentos religiosos, ética, movimentos religiosos, liderança, direitos humanos, mídias e vários outros demandam o diálogo com outras ciências e disciplinas como a história, filosofia, língua portuguesa, pedagogia, podemos falar também a própria teologia, ciências da religião, sociologia e outras. Esse gráfico aqui, pessoal, ilustra muito bem isso, porque você vê ao centro o ensino religioso, mas ele está conectado às outras esferas também, que contém aí outras áreas de conhecimento. Bom, esse percurso por outras áreas de saber, de conhecimento, é muito positivo, pois nos permite analisar essas questões com mais segurança, mais abrangência e de modo mais responsável, é claro. Em outras palavras, o ensino religioso não estuda exclusivamente a religião ou as religiões, no sentido de se fechar rigidamente apenas neste assunto, mas busca também ajuda teórica em outras áreas do conhecimento. E isso é muito legal, né, gente? Bom, uma terceira e última razão para você estudar ensino religioso que eu quero aqui apresentar é a seguinte, vamos sintetizar assim, ó. O ensino religioso promove a convivência. Olha que imagem linda, né? O ensino religioso promove a convivência, que é tão necessária hoje em dia, né? O Brasil é um país multicultural, plural e diverso. A gente convive com uma diversidade muito grande em diversos níveis. A diversidade social, racial, diversidade religiosa, de gênero, dentre outras. Tá? A gente pode conviver bem com as pessoas, não apesar da diversidade, mas sim através da diversidade. E por falar nisto, eu devo mencionar que convivência é um conceito bem melhor e mais adequado à proposta do ensino religioso do que o conceito de tolerância. Porque tolerância dá aquela ideia assim, né, gente? É algo a ser suportado. Eu não aguento, mas eu tenho que suportar, né? Algo ou alguém que consideramos desagradável com o qual com quem temos que conviver. Né? A proposta do ensino religioso, ela consiste também em contribuir no sentido de derrubar preconceitos, desfazer caricaturas e acabar com complexos de ignorância que ainda persistem na sociedade e que promovem a intolerância, a violência que pode ser simbólica ou não, e a incapacidade de escuta atenta. Como eu gosto dessa expressão, escuta atenta. Podemos aprender uns com os outros, fazer trocas que enriquecem a ambos e conviver bem, tendo interesses coletivos comuns, pelos quais todos nós podemos e devemos lutar, como o direito à vida e à liberdade. Antes de fechar nossa aula,
a gente vai relembrar então o que nós estudamos juntos aqui de maneira bem objetiva, ok? Vamos lá, dá uma olhada aqui comigo. Ó, o resumo da nossa aula, nós vimos aí a importância da disciplina, né? Esta aula, na verdade, acaba tendo uma grande importância porque destaca a importância do ensino religioso e nós apresentamos algumas razões do porquê o ensino religioso é ensinado na rede pública de educação. A primeira razão, o ensino religioso estuda os diferentes textos religiosos, ok? A segunda razão, o ensino religioso dialoga com temas interdisciplinares. E a terceira razão, o ensino religioso promove a convivência. Bom, eu quero ainda propor a você, estudante, uma atividade para a fixação da aprendizagem e que provoque também em você uma reflexão a respeito dos conteúdos que foram estudados nessa aula. Bora lá? A atividade consiste em que você pesquise na internet um vídeo que discorra sobre a importância do cuidado com o meio ambiente e, em seguida, você é convidado a nos enviar um pequeno texto de, no máximo, atenção, não se empolgue, no máximo, 8 linhas, ok? Discorrendo sobre como é possível correlacionar o papel das religiões na preservação do meio ambiente. Tá muito fácil fazer esse link, viu? Bom, nós estamos, infelizmente, chegando ao final de mais uma aula e como foi bom ter estado aqui compartilhando conteúdo com você, caro estudante ou caríssima estudante. Como sempre pedimos, não deixe de registrar sua presença por meio do QR Code que aparece aqui em sua tela, pois a confirmação de presença é muito importante para nós, tudo bem? Bom, eu concluo esta aula agradecendo a você e, claro, lembrando, como sempre falamos, mesmo distantes, nós estamos juntos. Valeu!